Ok, a outra questão, aí é na página 15. É no meio da sexta linha, de baixo para cima também. É o item A, inadaptação do intermissivista ao doutorado. O que você quis ensinar aqui? Isso. Aqui é a questão, às vezes, da dificuldade do intermissivista com o jeito, né, como as coisas são feitas na academia. E o que não é e de fato, às vezes, não é uma situação muito simples de lidar. O intermissivista, ele tem, né, uma visão da vida diferente, normalmente, de uma pessoa da academia que está ali, né, trabalhando dentro do holopensene típico do materialismo, o holopensene típico da academia em si. Então, a pessoa vai ter um certo impacto quando se envolver no curso de mestrado e doutorado. Às vezes, a pessoa não vai conseguir, digamos, né, se lidar com isso. E ela vai, então, ter o que eu chamei de inadaptação, né? Ou ela não consegue se adaptar àquele ambiente e ela acaba, muitas vezes, abortando o doutorado. Então, a gente vê, muitas vezes, acontecendo isso por uma dificuldade, às vezes, com o orientador, né? Aí o orientador quer desenvolver alguma coisa que ela não gosta do que ele está querendo, mas ela também não se posiciona, ou ela também não decide mudar de orientador, e fica uma coisa, daqui a pouco ela está desistindo por desmotivação ou por insatisfação com os próprios resultados. Então, a gente vê bastante aí, não sei se todos os casos são de intermissivistas, mas muitas das desistências que acontecem no doutorado são relacionadas à relação orientador-orientado. Né? A maior parte dos casos é isso. E grande parte das desistências acontecem na fase da escrita, que é quando a pessoa, de fato, ela vai se colocar frente a frente com o tema, com os resultados, com as publicações, né? Na hora que ela precisa, de fato, mostrar que ela entende do assunto e que ela tem alguma contribuição a dar naquele assunto. Então, a parte inicial, que é mais uma parte, digamos, de absorção de conhecimentos, ela é mais tranquila. Em geral, a pessoa consegue fazer. Na hora do escrever a dissertação, que a escrita é um processo complexo, na hora de publicar o resultado, que ela precisa também ter um trabalho de escrita bem complexo, ela precisa se expor publicamente em relação às suas propostas, é a parte em que mais tem dificuldade e é, em geral, onde as pessoas acabam abortando o doutorado. Então, ok, muito obrigada. Você até coloca aqui na primeira página a questão do convívio, né, orientando, orientador, de 4 a 10 anos, é muito tempo, né? É bastante tempo. Bastante tempo. Então, vale a pena conhecer o orientador antes, vale a pena fazer uma boa pesquisa. Um test drive, quem sabe. Certo. Agora, professor Romeu, aqui em Fatologia, na página 15, sexta linha, de baixo para cima, gostaria que abordasse o convívio maduro do intermissivista com a ciência convencional. Isso está na sequência do que a gente vinha comentando um pouco antes. A ciência convencional ou unidimensional, né, que está aí, como a gente destacou um pouco no início até aqui da tertúlia, ela hoje permeia toda a educação. Ela, junto com a religião, provavelmente são as duas coisas que modelam a educação que todo mundo recebe aqui. O sistema educacional é baseado no que a ciência convencional conhece ou no que a religião fala, né? Basicamente, é esse ensinamento que a gente tem da educação formal. E esse conhecimento, ele é definido dentro de estruturas de governo de países. Então, os países têm modelos de educação que são instalados a partir, né, das políticas de governo, dos ministérios, né, das instituições, enfim. A ciência convencional, o que eu quero dizer? Que a ciência convencional está aí e ela é praticamente impossível a gente chegar nesse planeta e não precisar dela, ou não precisar conviver com ela.
Porque qualquer curso que a gente faça, desde o primário até a faculdade, eles terão esse perfil, pelo menos por enquanto. As nossas iniciativas da Conscienciologia aqui estão querendo mudar um pouco isso. A gente tem oportunidades de fazer cursos diferentes, né? Pelo menos, com pessoas que conheçam o paradigma consciencial, né? Diferente. Mas ainda é muito assim. Então, essa ideia do convívio maduro com a ciência convencional é isso, é a gente entender que ela está aí, que a gente precisa auferir das vantagens dela estar aí, em termos de recuperação de cons intelectuais nossos, de ter uma formação, de ter uma profissão, né, de ter uma qualificação adequada para que a nossa Proex exija, né, o Proex de cada um exija, e trabalhar para que isso tudo, com o tempo, seja revisto, né, seja modificado, seja aprimorado. Ou seja, que o paradigma consciencial acabe tendo mais influência, né? Cada vez mais impacto e influência dentro da SUSIM de maneira geral. Então, esse é o convívio maduro, a gente buscar entender que ela existe, que a gente precisa dela, que é inevitável a gente lidar com ela, que a gente precisa extrair o máximo que a gente puder do que existe para ajudar o paradigma consciencial a crescer, se desenvolver. Certo. Eu estou entendendo assim essa postura que você pôs, assim, me sinto como uma infiltrada cosmoética. E eu procuro assim usar o paradigma consciencial, procurei usar na hora de desenhar a coleta de dados, na hora de interpretar. E eu estou vendo assim que agora na hora de escrever mesmo, eu vou ter que me limitar. Mas tem algumas coisas do paradigma, como multisserialidade, multidimensionalidade, bioenergias, holossomática, mas tem algumas coisas que dá para a gente adotar, tipo cosmoética, universalismo, marxismo-fraternismo. Então, eu queria ouvir de você, uma pessoa mais experiente, o que você pensa disso, e principalmente no papel de orientador, que você já deve estar exercendo também, né? Eu acho essa questão que você coloca bem importante. Existe o tema, existe o método, né? Existe o pesquisador, né? Existe o orientador. Tudo isso está num conjunto quando você está desenvolvendo um trabalho, por exemplo, de doutorado. Dentro do que eu observo, por exemplo, acho que você não precisa ter um tema de pesquisa da Conscienciologia para ser um pesquisador dentro do paradigma consciencial. Então, você tendo um tema de pesquisa qualquer, se você der o olhar de um pesquisador multidimensional, o olhar de um pesquisador que compreende e é teático no paradigma consciencial, a sua pesquisa ela será diferente, mesmo que você não use o linguajar, os neologismos ou as expressões, né, construtos da Conscienciologia. Então, isso acho que é uma questão séria, que é um dos papéis, provavelmente, do infiltrado cosmoético. Ele é alguém muito avançado, mas que fala ou que, digamos, né, interage bastante bem com tudo o que ele tem ao redor. Mas ele faz dentro da sistemática, dos princípios, dos valores, do entendimento, do paradigma dele. Então, o fato de você, por estar fazendo doutorado, não reduz você à ciência convencional. Não reduz você a um pesquisador da ciência convencional. Depende de como você lida, né, com essa pesquisa. Se você consegue ser um pesquisador multidimensional frente a um tema qualquer, você será um pesquisador multidimensional, e é isso que interessa. Aí você vai conseguir colocar no papel essa visão, que é a visão do paradigma consciencial, sem necessariamente usar de conceitos ou de construtos especializados da Conscienciologia. Isso não é tão simples, mas eu vejo que dentro do papel do infiltrado cosmoético, isso é uma coisa bem relevante. Você conseguir ser
pesquisador multidimensional, independente da linguagem que você precisa usar ou do tema de pesquisa com o qual você precisa interagir. Na página 16, masculinologia, o PhDeus. Sabemos que uma coisa boa dessa parte academicista do doutorando é o processo de estudar tudo. E se fala muito em ética. No entanto, não tem esse sobrepairamento da cosmoética, surgindo esses, tanto a PhDiva como o PhDeus. Aí qual é a sua perspectiva de modificação com relação a isso? Ou o que você passou? Enfim, comentar, ampliar essa questão. Então, na minha experiência, que eu tive, digamos, como orientador, ele não é um caso de PhDeus, é muito pelo contrário. É uma pessoa bastante acessível, é muito solícita, né? E que me ajudou bastante em vários aspectos, mas talvez muito mais até como um incentivador e um companheiro, né, de trabalho. Então, do ponto de vista, digamos, da minha experiência de doutorado, eu não lidei com PhDeus, mas essas figuras existem e não são tão, são bastante frequentes até de encontrar. A gente vê isso em congressos, vê isso nas relações, né, com as pessoas das mesmas áreas de pesquisa. Então, isso está bem presente. Eu acho que solução para isso só à medida que a evolução acontecer, porque é uma questão de reciclagem pessoal da pessoa. Ela tem problemas em função de ter esse perfil. Muitas vezes ela tem dificuldade de criar grupos, né, de pesquisa. Ela tem dificuldade de ter alunos, muitas vezes. Muitas vezes os alunos eles acabam abortando o doutorado em função de dificuldade de lidar com o orientador, muitas vezes por causa disso. E às vezes é o contrário, às vezes tem um aluno que vai ser igualzinho ao orientador dentro dessa filosofia, né? E vai ser, digamos, né, um replicador dessa mesma lógica do PhDeus. Então eu vejo que a mudança desse perfil, ela deve acontecer na mesma linha em que a gente conseguir aos poucos ir inserindo noções, né, ou a visão mais ampla da evolução dentro dos limites da ciência convencional, porque depende da pessoa. Então, não é tanto algo que aconteça em função do curso, ela acontece muito em função das pessoas. Então, no caso aí, a necessidade é de reciclagem das pessoas, né? Não tanto do modelo do curso em si. O que existe de discussão até certo ponto é que as universidades tendem a exigir titulação para que você seja professor, né? Então, isso cria certos elitismos. Então, hoje, para você, por exemplo, poder ser orientador de mestrado, você tem que ter doutorado. O doutorado, ele funciona quase como se fosse a maioridade, né, para quem está na academia. Então, antes do doutorado, você até pode ter condições, competência técnica, pode saber, pode dominar, né, pode ter a maior das capacidades, só que você não vai poder fazer. É como se você tivesse 16 anos, você não pode assinar o cheque. Ponto. Você pode ter dinheiro no banco, mas você não pode assinar o cheque, a menos que alguém assine com você. E o doutorado funciona mais ou menos assim, ele é a maioridade para quem quer fazer pesquisa na academia. Ele habilita você a assinar um projeto, a ser orientador, a estar numa pós-graduação, a fazer tudo o que precisa ser feito para isso. Então, quando a universidade ela exige essa titulação, ela acaba criando uma certa elitização. E isso, às vezes, fomenta o PhDeus, né? Então, a gente vê bastante desses conflitos, né? Porque, você que é só para doutor, não é para quem não tem doutorado. Nessas coisas acontecem, infelizmente. Mas, por outro lado, você não ter a qualificação também, às vezes, limita o desempenho, né, da instituição. Então, essas vinculações precisam ser melhor trabalhadas, né, com o tempo,
para que, na verdade, a ênfase seja dada na qualificação da pessoa e não na titulação que ela tem, que são coisas bem diferentes. Infelizmente, no contexto geral da sociedade e da maneira como a SOCIM funciona, nós temos muitos papéis que dizem mais das pessoas do que elas mesmas, né? Pelo menos em termos de reconhecimento. Então, tem casos, por exemplo, de grandes personalidades, por exemplo, o próprio Charles Sanders Peirce, que é um filósofo americano, ele teve dificuldade de conseguir atividades na academia justamente por não ter doutorado. Em um momento ele foi preterido em relação a alguém que tinha doutorado. No entanto, ele era uma personalidade com vasta experiência, com muitos resultados, né, e tem aí uma contribuição enorme para o campo da pesquisa e da filosofia. Mas isso aconteceu, quer dizer, essa questão, né, até dentro da polinomiologia, se não me engano, eu coloquei lá um polinômio, isso, na página 16, diploma, né? Isso. Curso, competências, diploma, profissão. Isso é uma questão muito séria, que cada país lida de uma forma, e acho que de maneira geral, se a gente observar a lógica, né, da evolução, e a lógica da lucidocracia, enfim, do princípio evolutivo valer mais do que qualquer coisa, que é a lógica, né, mais cosmoética, esse polinômio, ele dá pano para manga, porque nós ainda somos reconhecidos pelos títulos que temos, né? E títulos que temos são o resultado de cursos que fazemos. E nem sempre esse curso representa, de fato, a qualificação que você tem. A pessoa pode fazer um doutorado e ser um meio doutorado. E isso acontece muitas vezes. A pessoa faz o doutorado e sai meio doutor, mas é um doutor. Então, ele pode fazer o que um doutor faz, mas ele não tem certas habilidades que são necessárias para ele ser pleno. E isso cria uma série de problemas, porque às vezes você tem pessoas muito melhor qualificadas do que ele, e, no entanto, não podem fazer o que ele pode. Certo. Você quer perguntar? Alô? Parabéns pelo verbete, Romeu. Você está colocando a questão do holopensene da academia, falando do materialismo, né? E no final da sua fatologia, você traz um pouco de perspectiva de futuro, que você também já abordou ali com o colega aqui embaixo, né? E aí eu queria que você falasse nesses dois últimos itens, a Universidade de Conscienciologistas e o doutorado de Conscienciologistas. E, se for o caso, você inserir o programa de iniciação paracientífica da Reconsciência nesse contexto do doutorado, já que ele vem num crescendo aí, né, da perspectiva de futuro. Ok. Então, na minha visão, essas coisas são meio inevitáveis, né? Porque se a gente entende que a Conscienciologia veio, né, para, de fato, reurbanizar esse planeta, a educação é um pedaço desse problema e, inevitavelmente, seremos nós, intermissivistas, que vamos ter esse papel de dar o exemplo de como pode ser feito diferente. Nós não vamos destruir a academia e começar com outra, provavelmente, né? Nós vamos, aos poucos, transformar isto que existe. E acho que um passo no meio disso é uma universidade de conscienciologistas, ou seja, de pessoas que conhecem Conscienciologia, que estão engajadas na Conscienciologia, que compreendem o paradigma consciencial, aplicam o paradigma consciencial, mas desenvolvem atividades de uma universidade. Ou seja, nós não estamos falando de uma universidade que vai ensinar Conscienciologia. Estamos falando de uma universidade que é aos moldes de qualquer outra universidade, só que desenvolvida por pessoas diferentes, por pessoas que têm a visão do paradigma consciencial. Então, a metodologia que deve permear o trabalho dessa universidade, ela é diferenciada em função disso. Esse é um passo, né? A universidade, ela ainda vai formar pessoas no nível da graduação, né? No nível do bacharel, da licenciatura, que é o que dá a profissão para a pessoa.
O doutorado já é a parte da pós-graduação, que necessariamente também está ligada a uma universidade. Então, seria um outro passo a gente chegar na condição de ter um doutorado proposto, né, por, no caso, doutores que têm também a visão, a teática do paradigma consciencial. Então, são desafios ainda para serem, digamos, né, solucionados. Mas eu vejo que nessa direção nós já estamos andando, né, nos projetos que hoje estão sendo, né, conduzidos aqui em Foz do Iguaçu, e isso em algum momento deve acontecer. Né, pelo menos é a perspectiva que a gente tem.